Você já conheceu alguém inconformado? Alguém que não se conformava com uma situação ou uma realidade e decidiu fazer algo para mudar essa realidade? Talvez alguém inconformado com a sua família, ou com a política, ou talvez com a sociedade, né? Muitas dessas pessoas inconformadas decidem lutar as suas lutas por meio de protestos, por meio de revoltas. Mas sabia que a Bíblia fala de um povo que precisa ser inconformado? Fica com a gente porque vai começar agora o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. O programa Adoração de hoje está muito especial, a gente sempre fala isso, mas é verdade. E hoje eu tenho o privilégio de estudar a Bíblia com você. A sua companhia ela é muito importante para nós. E você sabe que aqui na Novo Tempo nós temos uma escola bíblica que existe para que você, na sua casa, possa aprender mais sobre a Palavra de Deus. Aqui no programa Adoração, nós nos encontramos com a Palavra de Deus. Essa é a nossa proposta, né? De promover para você esse encontro com a Palavra que transforma. Porém, nesse tempo que nós passamos aqui juntos, esse tempo não é o suficiente, né, para que a gente possa ir a fundo em alguns assuntos. E é por isso que eu quero recomendar para você que você peça sem custo algum aí na sua casa a revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Não sei o momento que você vai nos assistir, que você está me ouvindo falar aqui, mas eu tenho certeza que todo momento, né, toda hora é hora de aprender a cuidar melhor dos nossos filhos, né? Essa revista fala um pouquinho sobre sexualidade, ela fala sobre o perigo das telas, ela fala sobre outros temas que com certeza serão úteis na educação dos seus filhos. E para ter acesso a essa revista, você pode entrar em contato com a gente por meio do site, né, novotempo.com/escola bíblica, e você pode entrar em contato também conosco por meio do WhatsApp, 12 98244 4449. Lá no WhatsApp, você vai receber um link e você vai para um site. Nesse site você vai fazer o seu pedido, vai preencher o seu formulário, deixar alguns dados seus ali. Se você já é um aluno da Escola Bíblica, mais fácil ainda. E você vai escolher a sua revista e ela vai chegar sem custo algum na sua casa. Se você não quiser, pastor, não quero acessar site não, tá? Eu tenho dificuldade aqui, não quero. Você pode acessar também o WhatsApp. Por meio do WhatsApp ali, você manda uma mensaginha para a gente, olha, quero fazer o pedido aqui mesmo no WhatsApp. E alguém vai atender você, pegar os seus dados e você vai receber na sua casa também. Então, as formas são variadas para você receber a sua revista na sua casa e começar a aprender um pouco mais sobre educação de filhos baseado na Palavra de Deus. A gente tem muitas fontes hoje em dia, né, que vão te falar sobre esse assunto, mas muitas dessas fontes estão contaminadas. Então é importante que a gente tenha uma noção do que Deus espera de nós em relação à educação dos nossos filhos. E é por isso que a nossa dica aqui é que você peça uma das nossas revistas, a revista Esperança, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Hoje nós vamos falar então sobre pessoas inconformadas. Mas como é que é isso, pastor? Você falou aí no início do sermão sobre pessoas inconformadas e que a Bíblia fala que tem um povo que deve ser inconformado. Como funciona isso? Eu quero te convidar para ir comigo lá para o livro de Romanos, no capítulo 12. E nós vamos tirar algumas lições aí do verso 1 e do verso 2, tá bom? Abra comigo aí a sua Bíblia, Romanos, lá no Novo Testamento. Romanos, no capítulo 12. Se você está na internet, pode abrir uma aba aí no seu navegador ou no seu celular, né? O importante é que você acompanhe conosco. Romanos 12, minha Bíblia já está aberta e eu quero te convidar para fazer uma oração, para que a gente convide o Espírito Santo de Deus para nos iluminar nesse momento. Oremos. Pai, obrigado porque o Senhor deixou tantos conselhos, Pai, na sua palavra.
E o nosso pedido nesse momento é que o Espírito que iluminou Paulo a escrever essa carta possa inspirou Paulo, possa iluminar a gente, Pai, para que a gente entenda aquilo que o Senhor quer nos dizer no dia de hoje. Que essa mensagem possa fazer sentido no meu coração e no coração deste meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando agora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bíblia aberta, Bíblia postos aí, pronto para a gente aprender um pouquinho mais da palavra de Deus? Então vamos lá para Romanos 12, porque a gente vai ler aqui o que esse verso tem para nos ensinar, né? Vamos lá. Diz assim, Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele finaliza essa primeira parte dizendo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós temos um personagem favorito na Bíblia, né? Eu vou dizer para você que do Novo Testamento, o meu personagem favorito é Paulo. E eu já preguei aqui neste programa vários sermões sobre Paulo, porque as lições que nós aprendemos com ele são incríveis, né? Mas essa carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? No final ali da sua terceira viagem missionária, quando ele esteve na cidade de Corinto. E essa era uma prática comum de Paulo. Ele fundava as igrejas ou visitava igrejas que não necessariamente ele tenha fundado, como é o caso da igreja cristã de Roma. E quando ele saía, ele enviava cartas para reforçar alguma lição que ele já havia ensinado, né? Paulo era extremamente organizado, né? Mas a igreja de Roma era formada por uma comunidade mista, sabe? Tinha judeus ali, tinha gentios também. Nós acreditamos, né, que foram os judeus, inclusive, possivelmente, os fundadores dessa igreja. Os judeus que estavam ali conhecendo o Evangelho, né, e se convertendo ao Evangelho. Entre os temas principais que Paulo fala aqui nessa carta, nesse livro, né, a gente pode destacar a pregação do Evangelho. Ele fala muito sobre a tensão que havia entre o judeu convertido e os gentios, né? Você sabe que tinha uma briga muito forte ali entre esses dois grupos, e ele fala um pouquinho sobre a definição da fé e também sobre a justificação pela fé. Nós já lemos aqui, né, o verso, e nós vamos falar um pouquinho agora sobre algumas verdades que nós encontramos aqui. E nós poderíamos tirar muitas lições, né? Mas nesses dois versos nós poderemos analisar aqui nesse programa pelo menos duas lições centrais, tá? E a primeira é que nós devemos entregar o nosso corpo a Deus. E essa entrega que Paulo está falando aqui do nosso corpo a Deus, ela não é qualquer entrega, ela é um sacrifício. O que quer dizer isso, pastor? Como assim? Mas a Bíblia, a gente tem que se sacrificar por Jesus? Como é que é esse negócio? A palavra está nos dizendo que nós precisamos entregar o nosso corpo a Deus. E essa entrega acontece por meio de um sacrifício. E veja, esse apelo para que a gente entregue o nosso corpo como sacrifício, né? Ele relembra os sacrifícios de ação de graça que nós vemos lá na Bíblia. Lembre-se sempre que o escritor do Novo Testamento escreve os livros do Novo Testamento, mas qual que é a sua mentalidade? É uma mentalidade da Torá, né? Do Antigo Testamento. E esse sacrifício de ação de graça, ele não consistia em apresentar para Deus aquilo que era nosso, né? Algo que era da nossa parte, mas era uma entrega de toda a vida corporal, sabe? Em ação de graça a Deus, porque Deus nos criou, Deus nos formou e é Deus que entregou seu Filho por nós. O pano de fundo aqui para a gente entender o sentido desse sacrifício são justamente os sacrifícios do povo de Israel. E quando Paulo fala que ele está rogando, né, ele está pedindo com intensidade para que a gente apresente diante de Deus o nosso corpo, ele dá ainda 3 características de como deve ser esse sacrifício. A primeira característica que Paulo dá para o sacrifício, essa entrega do corpo como sacrifício, qual que é? É um sacrifício
vivo. Veja, os sacrifícios judaicos, eles precisavam de morte, né? O pecador, ele levava um cordeiro para sacrificar, ele transferia simbolicamente os seus pecados para aquele cordeiro e ele recebia de forma efetiva o seu perdão, o perdão de Deus, né? O perdão que vinha de Deus. O sacrifício cristão não tem a ver com morte. Na verdade, só a morte para o velho eu, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que o sacrifício subentende uma vida, e é uma vida de dedicação, uma vida de submissão e uma vida de consagração a Deus. Então, entregue o seu corpo a Deus, né? É o que Paulo está dizendo. Apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, uma vida entregue completamente aos pés de Deus. Esse é o chamado de Cristo. Esse é o chamado do cristianismo. Eu quero libertar vocês da escravidão do pecado e agora vocês serão meus servos. E como que vive um servo de Cristo? Ele apresenta a sua vida não por partes, né? Não parcelando a entrega em 48 vezes, digamos assim, mas entrega de fato a vida a Deus. E essa vida que é entregue a Deus, esse corpo representando a vida que é entregue a Deus, é entregue em submissão, em obediência, em consagração a Deus. Mas tem uma segunda característica desse sacrifício, que é o sacrifício santo. Está também no verso 1. E isso aqui, gente, é muito interessante, porque quando você olha para o sacrifício do Antigo Testamento, você percebe que os judeus não podiam oferecer qualquer tipo de sacrifício e nem qualquer tipo de animal, porque se o animal tivesse algum defeito, alguma mancha, esse sacrifício não seria aceito. Não é verdade? Ele era rejeitado imediatamente. Então, assim, quando Paulo está dizendo que a gente tem que apresentar um sacrifício santo, ele está dizendo que os cristãos devem apresentar o seu corpo, a sua vida, né, na melhor condição possível, com as faculdades mentais, as suas virtudes puras, santas, né? E veja, quando eu digo que a minha vida está entregue a Deus, apresentada diante de Deus como sacrifício, né? E esse sacrifício é um sacrifício santo, eu estou dizendo que eu aceito ser separado por Deus para viver os propósitos de Deus. Gente, quanta lição a gente tira em um verso tão pequeno, né? Sacrifício vivo, uma vida entregue, não é só uma parte, não é só uma área da vida, é toda a minha vida em submissão a Deus, mas essa entrega também é um sacrifício santo, porque eu não posso apresentar a minha vida de qualquer jeito. Eu tenho que me apresentar a minha vida da maneira que Deus quer que eu a apresente. Aqui a gente podia fazer vários sermões, né, sobre isso. Né? O que Deus quer dos meus relacionamentos? O que Deus quer da educação dos meus filhos? O que Deus quer em relação ao meu trabalho? Porque eu preciso apresentar a minha vida na melhor forma possível. E essa vida que eu apresento a Deus, ela é separada para Deus. E se a vida é separada para Deus, ela tem que estar do jeito que Deus pede. Como anda a sua vida de comunhão com Deus? Como anda o seu casamento? Como andam as suas finanças? Como anda a sua saúde? Tudo isso, meus amigos, é importante quando nós dizemos que somos cristãos e que estamos dispostos a fazer a vontade de Deus. Sacrifício santo, separado. Na Bíblia, quando a Bíblia utiliza santo e não está se referindo a Deus, né, ela quer dizer justamente isso, separado. Os itens do santuário não eram santos porque se você encostasse nele, uma energia saía dele e curava, mas porque eles eram separados para um propósito específico. Isso é você. E sou eu também. Eu tenho que entender que a minha vida está separada para Deus. E agora eu vou fazer apenas aquilo que Deus quer que eu faça. E eu faço mais uma vez essa pergunta: como que anda a sua submissão a Deus? Será que a gente está falando para alguém aqui neste dia, você que está me assistindo, será que eu estou falando para alguém que está entregando por partes a vida a Deus?
E eu não estou falando aqui da caminhada cristã, porque a nossa caminhada cristã, ela é uma caminhada, né, de passo a passo, onde eu vou tendo mais, a minha confiança e a minha fé vai crescendo em relação a Deus. Isso é uma coisa. Agora, uma outra coisa é entregar uma parte da vida a Deus e dizer, a outra deixa que eu cuido, está tudo certo. Veja, precisamos entregar a nossa vida por completo, e essa entrega eu entendo que eu vou viver uma vida separada para o propósito de Deus. Mas ainda há uma terceira característica, e essa aqui, meus amigos, é uma característica, assim, bem interessante, né? Porque a Bíblia fala em sacrifício vivo, sacrifício santo e sacrifício agradável. O que seria um sacrifício agradável? Não sei se você sabia disso, mas mesmo quando os sacrifícios do Antigo Testamento satisfaziam todas as exigências legais, né? Ou seja, no dia certo, no momento certo do dia, na hora certa do dia, o animal certo, do jeito certo, sem mácula, mesmo quando os sacrifícios satisfaziam todas essas exigências e esses pedidos, eles ainda assim poderiam não ser aceitos por Deus, sabia? Isso é interessantíssimo, a gente vai se deter um pouquinho nisso daqui. Mas quando nós lemos lá em Êxodo, quero convidar você para ler só esse pedaço aqui, tá? De Êxodo no capítulo 20, para que você entenda aquilo que eu gostaria, né? Que nós gostaríamos que você entendesse aqui em relação a essa lição. Êxodo capítulo 20, o que nós temos lá? Nós temos as leis, né? Os 10 mandamentos sendo transmitidos ali por Deus, né? Por meio das pedras. Porém, após os mandamentos, né? Na verdade, assim, no início do capítulo 20, a gente lê: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. 10 mandamentos. Após os mandamentos, a gente tem algumas orientações de Deus em relação aos sacrifícios, que é o tema que a gente está falando aqui hoje, né? Lá no verso 24, nós lemos assim, ó, no verso 24 do capítulo 20, diz assim: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas. E lá no verso 25 ele vai falar, vai dar mais algumas especificações, né, de como deveria ser esse sacrifício. Se você for usar uma pedra tal, não pode tal coisa, enfim. Em outras palavras, Deus está dizendo: ei, eu sou o Senhor teu Deus, eu que te tirei da terra do Egito. E aqui estão os mandamentos que eu quero que você siga. Agora, além disso, eu quero te explicar como vão ser os sacrifícios, né? É o que nós acabamos de ler, como serão cada um dos sacrifícios. Porém, se nós avançarmos um pouquinho, né, e irmos para um outro texto da Bíblia, nós vamos ver lá em Jeremias 7, no capítulo 22, no capítulo 7, no verso 22, Deus falando o oposto. E ele diz assim no verso 22, porque nada falei aos seus pais no dia que eu tirei eles da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. E aí? Nós acabamos de ler que no dia que Deus tirou, né, o povo lá do Egito, ele pediu sim sacrifícios. Não só isso, ele explicou detalhadamente como deveriam ser os sacrifícios. E aqui chega em Jeremias, ele fala: olha, lembra do dia que eu tirei vocês lá da terra do Egito? Naquele dia eu não pedi nada de sacrifício para vocês. Como que a gente vai entender essa contradição? Não é uma contradição, né? Nós precisamos entender o que está escrito aqui, porque no verso seguinte, né? No verso seguinte a esse que ele fala que ele não ordenou, ele fala assim, que ele ordenou que, no verso 23, né? Que o povo desse ouvidos à voz dele, para que Deus pudesse ser o Deus dele e para que esse povo pudesse ser o povo de Deus. Veja bem, quando eu olho para isso, eu só consigo entender uma coisa. O sacrifício agradável a Deus não é o sacrifício que satisfazia todas as exigências da lei. As exigências legais. Tem que ser um sacrifício assim, assim, assim. Isso era uma condição para que o sacrifício fosse apresentado. Mas para que o sacrifício fosse aceito, precisava de mais.
precisava que o coração desse adorador estivesse indo junto com o sacrifício, porque é o que ele fala no verso 23. O que eu quero são vocês, eu quero que você seja o meu povo, eu quero que você deixe que eu seja o Deus de vocês. Eu quero que isso aconteça para que a vida de vocês vá bem. Isso é muito forte, meus amigos, para nós. Paulo, quando ele ainda era Saulo, né, ele fala lá em Filipenses 3,6 que ele era irrepreensível na lei, ele era bom fariseu. E se a gente fosse imaginar, Paulo chegaria no fim do dia, né, se olharia em frente ao espelho e dizia assim, e diria assim: olha, você fez tal coisa, tal... Nossa, mas você é muito bom, hein? Parabéns, Paulo, você conseguiu. Mas depois que Paulo se encontrou com Jesus e conheceu o Evangelho que liberta, ele entendeu que o Evangelho e a fé em Jesus, isso que é o poder de Deus para a salvação. Meus amigos, quando os sacrifícios satisfaziam as exigências legais, ele poderia ser rejeitado por Deus, porque somente com o oferecimento da vida, do corpo, o sacrifício era completo. É só assim que Jesus, que Deus, que o Senhor poderia ser agradado. Quando você oferta na igreja, não é a sua oferta, não é sobre dinheiro, é sobre você dizendo: Deus, eu entendo que o Senhor é dono de tudo, eu entendo que a minha vida pertence ao Senhor e para demonstrar isso, eu vou fazer o que o Senhor me pediu, vou te devolver de tudo que é seu, eu vou devolver os 10% que o Senhor me pede. Quando eu vou à igreja, não se trata de estar no templo físico apenas. Quando eu guardo o sábado, não se trata apenas das 24 horas. Se trata de eu reconhecer que eu sou do Senhor, que eu pertenço a Ele, que a minha vida está nas mãos dEle e em resposta a isso eu faço o que Ele me pede. Conexão do pai com seus filhos e a entrega e o relacionamento desses filhos com o pai. Uau! A nossa entrega é um sacrifício vivo, a minha vida vai junto, é a minha vida completa em submissão, em consagração a Deus. Essa entrega é um sacrifício santo, porque eu separo a minha vida para viver os propósitos de Deus e eu a ofereço da melhor maneira que eu consigo, fazendo a vontade de Deus em todas as áreas. Mas esse sacrifício também é agradável, porque eu entendo a razão pela qual eu adoro. Eu entendo a razão pela qual eu faço as coisas. Eu não canto só por cantar, eu não vou à igreja só por ir, eu não me visto assim só por me vestir, eu não como determinados alimentos só por não comer, mas é porque eu entendo que a minha vida pertence a Cristo e eu quero fazer a sua vontade. Amém? Paulo finaliza aqui, dizendo que essa entrega é um culto racional. Você quer ler de novo comigo lá em Romanos? Vamos voltar para Romanos 12, que a gente já está conversando há um bom tempo aqui, né? Então, vamos voltar para Romanos 12 para a gente relembrar aqui a fala de Paulo. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Esse termo aqui do culto racional se refere ao culto religioso mesmo. E Paulo aqui está falando de um culto que diz respeito à mente, à razão, ao entendimento, em contraste com uma experiência só emotiva e uma experiência que é formal. E aqui a gente tem um perigo grande, meus amigos. A gente não pode adorar a Deus apenas pela formalidade. As formas são importantes, elas nos auxiliam em nosso relacionamento com Deus, né? Mas nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus não pode estar condicionado à formalidade, senão nós estaremos assim como o povo estava na época de Jeremias. E Deus fala: eu nunca pedi sacrifício, não é isso que eu quero. Os sacrifícios são um meio para atingir um propósito, que é levar o Filho de Deus a reconhecer que ele não é dele mesmo, que a vida dele pertence ao Senhor. Consegue compreender a profundidade da Bíblia, a profundidade do nosso relacionamento com Deus? A gente tem que ter isso em mente quando a gente adora a Deus na igreja. O nosso culto racional é essa entrega do sacrifício vivo, santo e agradável, que tem a ver com a mente, com a razão e não com uma experiência emotiva. A gente tem que pensar nisso, meus amigos, enquanto a gente adora ao nosso Deus, até na nossa experiência cristã na igreja.
Nosso culto deveria nos levar a fazermos isso. Mas eu quero finalizar com a segunda lição que nós tiramos aqui, porque no verso 2 é dito que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós devemos entregar o nosso corpo e a nossa vida a Deus, mas a nossa mente também tem que estar entregue a Deus. E quem entrega a sua mente não se conforma com este século. A palavra conformar aqui tem a ideia de algo que se modela, que toma a forma de uma coisa e uma forma de outra coisa. Isso quer dizer que o verdadeiro cristão, ele não segue os costumes da sua época. Ele não segue a cultura da sua época, ele não segue os preceitos da sua época, mas ele pergunta a Deus, Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida? Eu digo a você, não se molde aos costumes dessa era, deste século. Não adapte a sua vida àquilo que o mundo está dizendo. Não se iluda pensando que um sistema político ou outro vai resolver o nosso problema. Não molde a sua cabeça às resoluções deste mundo. Mas busque o quê? Segundo Paulo, a transformação da sua mente. Somente quando nós buscamos a transformação da nossa mente é que nós podemos experimentar a vontade de Deus. Você está entendendo aqui, né? A gente entrega a nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Nós oferecemos a Ele este culto racional. A gente não se molda aos costumes deste mundo. A gente pergunta para Deus o que Ele quer de nós. Porque nós entendemos que nenhuma filosofia humana, nenhuma estrutura humana vai resolver o nosso problema. E agora, a partir disso, nós buscamos a renovação da nossa mente por meio da conexão com Deus. Agora nós estamos aptos para fazer uma coisinha. O que é? Experimentar a vontade de Deus. E o conceito de experimentar aqui é, eu entendo a vontade de Deus e agora eu vivo de acordo com ela. Isso é experimentar, isso é experiência. E como que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. E a vontade de Deus, ela é agradável. Não sei você, mas eu quero experimentar essa vontade de Deus para a minha vida. Eu quero viver uma vida boa, agradável ao lado do meu Senhor. Mas para fazer isso, eu entendo que eu preciso me entregar a Ele e fazer a sua vontade. Deus chama essa geração, meus amigos, de pessoas inconformadas com esse mundo. Mas não só de pessoas que batem no peito e falam que não se conformam, mas que agem. E qual que é a ação? A busca da transformação. A minha oração para você hoje vai ser para que Deus transforme a sua vida. Transforme a sua família, transforme as suas finanças, transforme os seus relacionamentos, o seu trabalho, que você viva uma vida nova em Cristo Jesus. É a sua vontade? Se for essa a sua vontade, quero te convidar para se unir a mim aqui e a gente fazer uma oração de entrega a Deus. Oremos. Ó Senhor, obrigado porque a sua palavra é poderosa, Pai. Sua palavra é viva, sua palavra é eficaz. Sua palavra transforma, Pai. Obrigado por essa revelação que o Senhor nos deixou. Nos ajude, Pai, a entregarmos a nossa vida a Ti, a entregarmos por completo, a vivermos uma vida separada para Ti, Pai, e a vivermos uma vida onde a gente entende a razão do nosso relacionamento contigo. Nos ajude a nos submetermos a Ti e experimentarmos a transformação para vivermos a Sua vontade. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.